Ei, meninas, bom estar com vocês aqui hoje. E eu queria saber, Sam, começando, qual que foi algum ponto da tua vida desafiador e o que que você tirou de lição disso? Oi, gente, eu sou a Sandra, proprietária da Hashman Fish, é uma peixaria lá na Zona Leste. Bom, o maior desafio meu, acho que da minha vida mesmo, foi com a abertura da peixaria. A minha peixaria tem há 3 anos e nesses 3 anos as minhas filhas eram pequenas, né? Uma tinha 8 anos e a outra tinha 11 anos. Então, assim, quando a gente inicia um empreendimento, a nossa dedicação é toda nela, né? Pelo menos uns 90%, né? Porque a gente quer fazer o negócio crescer, né? Então, assim, as meninas ficaram meio que de lado nesse tempo todo, né? Nesses 3 anos. E esse foi o meu maior desafio, assim, porque eu penso, eu mesmo assim, trabalhando, sabe, na peixaria, implantando as coisas, contratando as pessoas, e as meninas lá, às vezes elas me ligavam, sabe? Aí falavam, mamãe, que horas você vai chegar hoje, Dá né? mais época de pandemia, elas Então, em época de casa. pandemia também, né? Tinha uma menina lá com elas, né, que cuidavam delas, que cuidava delas, só que ela ia embora e depois a gente ficava na peixaria até Se mais dividindo. tarde. É. E o que que você, E o que que você tirou disso, Sam? Agora que a peixaria já está estabelecida, a pandemia já acabou e as aham. meninas estão um pouquinho mais velhas. Então, na verdade, assim, eu senti essa culpa. Mas elas, para elas, estava tudo bem, né? Elas só queriam saber de vez em quando se a gente estava bem também, né? A gente chegava, às vezes elas estavam dormindo. E bom, hoje é diferente, né? Porque assim, é aquilo que a gente estava falando, o negócio é Tá para mais elas, estruturado né? Hoje está mais e estruturado. já alinhado com a rotina delas. Sim, sim. Então hoje eu tenho mais tempo para elas, né? E eu sempre lembro elas. Eu falo assim, ó, antes a mamãe não tinha tempo, né? Mas agora, olha só, dá pra gente tirar um dia, né? Dá pra gente viajar, dá pra gente se Legal, divertir, né? Então foi isso. legal. E Sempre você, equilibrando. e você, Sim. tá? Eu, no comércio exterior, eu tive diversos desafios, principalmente quando eu trabalhava em São Paulo, numa multinacional japonesa. Então, eu encarei como um desafio. Porém, foi uma oportunidade única para eu retornar para o interior e auxiliar as empresas que não têm os conhecimentos que eu tenho, né? As línguas que eu falo, para eu conseguir desenvolver o comércio exterior, seja importando ou exportando algum produto aqui do Brasil, né, da minha região do interior de São Paulo, para fora. Então, isso foi importante para mim. E o que nós estávamos comentando, o que foi impactante é que nessa área que eu atuo, né, muitas vezes eu tenho todos os dias, eu faço contatos com distribuidores, com fornecedores internacionais, então eu me comunico em outras línguas e são diversas vertentes de negócios, né? Ou para uma compra internacional, que é uma importação, ou para uma venda que é internacional, que é exportação. E ao mesmo tempo, eu não paro para olhar muito ao redor. E andando na rua a semana passada, em Bauru, eu me deparei no semáforo com um casal de venezuelanos que tinham um bebê pequeno de colo. Eu já havia os visto o ano passado, no final do ano, que eu auxiliei com algumas coisas e eu estava indo ao mercado. E eu falei, eu tenho tudo e eles estão ali com necessidade, não têm a oportunidade no país deles, então o que que eu vou trazer? O que que eu posso fazer? Eu vou desenvolver isso, vou levar uma sacola para eles e vou conversar com eles. E voltando para casa, eu não conseguia parar de chorar e eu encontrei a minha missão de vida e eu vou tentar implantar um centro para refugiados ali no interior de São Paulo. Poxa, que Ai, que legal. legal. Muito E legal. você, Então, eu chamo, Gabi? eu chamo Gabriela, eu sou cardiologista intensivista pediátrica e eu trabalho no Canadá já fazem 11 anos. Mudei para lá logo após me casar, né?
E uma das situações mais marcantes da minha vida, daí na minha profissão, aconteceu quando eu ainda estava aqui. Eu era residente do 2º ano de pediatria. E eu dava plantão em um hospital particular aqui da cidade de São Paulo, com outros 3 colegas. Eu trabalhava de terça-feira, e esses colegas do meu dia, eles nenhum eram pediatra, acreditem se quiser. Então isso já fazem mais, né, faz 11 anos que eu tô no Canadá, já faz uns 14 anos que isso aconteceu. E então um era médico do trabalho, o outro era dermato, e o outro era um clínico geral. E aí, naquela semana em específico, eu acabei trocando meu plantão para quarta-feira. Naquele dia, naquela quarta-feira, eu cheguei e a equipe eram todos pediatras já formados e trabalhando. E aí eu nunca vou esquecer, chegou uma criança no pronto-socorro, e aquela criança chegou falando, comendo bolacha. Aquela criança era filha era um menino, que eu vou preservar o nome, né? Mas nunca vou esquecer do nome dele, nem do pai. O pai era um funcionário do hospital. E essa criança, em 2 horas, apesar da gente ter feito tudo pela criança, e a gente teve o apoio da UTI, da equipe da UTI, que acabou descendo, ajudando, ela não sobreviveu. Ela teve uma meningite fulminante ali, não sobreviveu. E aí, aquilo... Na frente de vocês? Sim. E aquilo me marcou demais. No atendimento, que isso acontece bastante, mas aquilo me marcou por quê? Eu falei, meu Deus, como Deus é bom e misericordioso, porque imagina se eu tivesse meu plantão de terça-feira, sem nenhum pediatra aqui, e a pessoa da UTI, o médico da UTI de terça-feira também não era um médico que era disposto a ajudar. E aí eu falei, como Deus é bom, porque eu ia me culpar o resto da minha vida, que eu poderia ter dado mais, e não dei porque eu não tinha o conhecimento para aquilo, naquele momento. Então e eu estava numa equipe que deu tudo, né, e enfim, tem vezes que não está nas nossas mãos, né? Então, o que eu fiz? Depois disso, eu pedi demissão, né, desse trabalho, e eu nunca mais, dali em diante, peguei nada de trabalho que eu não tinha condição de fazer, porque realmente é um trabalho, não é uma coisa simples, né? É algo que você mexe com a vida dos outros, o filho dos outros. Então, Deus foi muito bom em mostrar para mim de uma forma mais suave, né? Naquele dia eu estava muito bem amparada e aconteceu o que ia acontecer de qualquer forma. Então, a gente, mais uma vez, né, fica com aquilo lá de sempre honrar o paciente que está na sua frente e dar sempre o melhor. Então, esse foi um aprendizado que eu tive bem no comecinho da minha carreira. Então, mesmo depois, quando as minhas amigas já davam plantão de UTI, quando eu estava fazendo cardio, eu nunca fiz, eu já fazia de pronto-socorro, porque aquele conhecimento eu tinha, mas o de UTI eu ainda não tinha. Então, sempre foi isso que a minha vida foi toda pautada. Deve ser a parte mais desafiadora, né? Quando tem uma morte. É, né? Muito difícil, Nossa. né? Eu ainda acho mais que crianças, né? E principalmente depois que você vira mãe, né? Acho que isso é bem... e principalmente, aí você começa a olhar a criança, se a criança tem a idade ainda parecida com os seus filhos, né? Uma comparação inevitável e um dilema a cada momento. Exatamente. Agora, a parte boa disso é que a maioria das crianças e famílias você consegue ajudar muito, né? E trazer também conforto. E até em alguma hora difícil, se existir, existem modos de você conversar e você consegue levar a notícia de uma forma menos pior, né? Sim. Que bacana. E o que podemos trazer a mais aqui? Você depois foi pro Canadá? Sim. Habilitou o seu diploma Fiz o processo lá. de validação, eu fiz a UTI, eu treinei lá, né? Eu fiz a cardiopediatria aqui, a UTI eu treinei lá. E aí fiz o processo de validação e hoje em dia eu trabalho nessa UTI há mais de 11 anos. Há mais de 11, essa UTI multicultural, que eu estava conversando até com vocês antes, que é muito interessante você ver a diferença, né? Porque aqui nós somos todos brasileiros, mas lá o Canadá é um país bem multicultural. Então você vê realmente gente bem diferente da gente no pensar, no agir, e você transitar por esse meio é algo bem interessante. As emoções são diferentes, né? Culturais até, né? As emoções culturais são diferentes. O jeito que passaram pelo Covid também, né? Foi bem complicado. Assim, eu não tava aqui no Brasil. Acho que a gente pode até trazer isso, né? Lá, o pessoal ficou muito apavorado.
e o pessoal ficava, né, com as máscaras o tempo todo e ficavam assim, realmente teve um sentimento de todo mundo ficar trancado e tudo. Sem saber a resposta. E todo mundo Aqui queria também. mesmo. Aqui também, como foi? Aqui também. Aqui, Foi um misto de tudo, porque nós queríamos trabalhar, queríamos sair, mas ao mesmo tempo era o invisível, né? Então, o vírus ali, e eu que trabalho com comércio exterior, o pessoal da China avisou, mas mesmo assim, eles estavam trabalhando quase que normalmente. Ah, não teve, Tá? então, meio Eles que... tinham, mas é porque lá tem bastante um apoio bem grande. Então, eles passavam alguns produtos químicos para tentar evitar o Nos contágio produtos. nos produtos. Então, eu acho que eles conseguiram se readequar um pouco mais rápido do que nós. E lá tudo virou muito rápido para o eletrônico. Então, quando eu fui à China em 2017, antes da pandemia, nós pagávamos em dinheiro lá para andar de trem, de metrô. Agora que eu fui recentemente no final de 2024, tudo eletrônico. Então, eles já estavam bem preparados. Inclusive, as entregas por drones eram muito comum durante a pandemia. Então, eles chegavam com um carrinho e entregavam o delivery na sua casa, sem contato. Então, assim, apesar do invisível também estar para eles, estava muito mais preparado tecnologicamente, né? Até uma questão de infraestrutura. Então, isso eu vi. E como você viu aqui, passando ali, você Então. que lidava com o público, né, na peixaria, como é que Sim, foi? a peixaria ainda não estava aberta na época da pandemia, né? Mas a gente tinha o CEAGESP. Meu marido, ele tem um negócio lá no CEAGESP, na parte de pescados, e a gente não parou. E eu ficava super preocupada, sabe? Porque ele ia todos os dias. É a época que a gente mais trabalhou lá no CEAGESP. A época de pandemia. Porque aí é abastecimento, né? Sim. Então, a época que a gente mais trabalhou, mais vendeu. Tanto que meu negócio mesmo, a peixaria, começou na época da pandemia. Porque era o que precisava. Sim. A demanda, incrível, né? Tava né? justamente para isso. Aí eu peguei um nicho pra lá no meu alimentação. bairro, né? E comecei a entregar na época da pandemia mesmo. É interessante isso, que tem ramos que não podem parar, né? O abastecimento de comida, Sim, hospital, né, alguns serviços básicos não tem transporte, né? Não tem como parar. Enquanto uns, né, estão chorando pela guerra, outros estão lá vendendo lenços. Sim. Então, nós temos esses dois lados, né? Para qual lado queremos ir? Depende do que nós escolhemos, né? E onde nós encontramos, então, nas redes sociais, a peixaria? A peixaria é @hashmanfishia no Instagram e no Facebook. Que bacana. Eu sou a Thaís Marge, eu trabalho com comércio exterior, também tenho advocacia nessa área e minha base em economia e ciências aeronáuticas. E a minha rede social é o @thaismarge.comexadv. E o meu Instagram é doutora Gabriela Alba. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente.